E aí, meu querido? E aí, minha querida? Tudo bem com vocês? Estamos começando aí mais um episódio do podcast Exchange Pass. E dessa vez, novamente, sem convidados, então vocês sabem, o podcast é comigo, o seu querido professor. Antes de nós começarmos todos os assuntos de hoje, que hoje o episódio está bem legal, o que eu tenho para dizer para você? O meu curso de inglês, do básico até o avançado, né, completíssimo, com lives, né, toda semana para que você possa tirar suas dúvidas, para que você possa interagir comigo e com outros alunos. Esse curso maravilhoso que tem atividades em PDF também que vão ajudar você a falar inglês numa entrevista de emprego ou falar inglês naquela viagem que você quer fazer, né? Aquela viagem internacional que você sempre sonhou. O meu curso consegue te ajudar com isso e o link estará bem aqui abaixo. Pra você que ainda tá colocando o pezinho na água, sabe? Quando você quer ver se a água tá fria, se a água tá quentinha, você coloca só o pezinho assim, ó, só pra ver. Se você tá entrando agora no mundo do inglês e não quer algo completo, você quer só o introdutório, eu tenho aqui embaixo também o meu e-book Aprenda Inglês estudando 15 minutos por dia, onde eu abordo temas básicos, tá? Para deixar claro. Eu abordo ali temas básicos para quem não sabe inglês, para quem não viu nada, então vale a pena conferir que está com preço promocional até o final desse ano de 2023, porque eu não sei quando você estará vendo esse episódio aqui, certo? E agora nós vamos começar e eu queria compartilhar com vocês. Bem, eu acho que vocês viram que a estética aqui tá um pouco diferente, né? Tem o copo do Paul McCartney, não, o Paul não está me patrocinando, muito menos a turnê, mas eu fui no show do Paul McCartney, que foi, assim, maravilhoso, foi esplêndido. Eu não sei o que vocês preferem, né? Tem gente que prefere ali a arquibancada, falar, eu não vou ficar na pista, ali pulando, um monte de gente empurra pra lá, empurra pra cá, eu vou ficar sentadinho, né? É o seguinte, eu não costumo ir em muitos shows, eu fui em 3 shows na minha vida só, né? E 2 foram do Paul McCartney. Mas como ele é um dos meus artistas favoritos, eu acho que é o que eu mais gosto, o dele eu faria questão e faço sempre questão de ir ali na pista premium. O resto eu iria na arquibancada de boa. E, gente, é uma sensação mó gostosa, fala aí. É um negócio muito show de bola. Mas sabe qual que é o melhor de ir num show internacional? É quando você entende o que o seu cantor favorito está dizendo. Porque de vez em quando o cantor ele quer interagir. E sabe uma coisa que eu percebi? Que o Paul McCartney, ele lê, né, o que ele tá falando. Porque, editor, olha só que coisa. Em 2019 eu fui também no show do Paul McCartney, né? E aí, ele falando lá português, eu falei, pô, show de bola, o velho tá arrasando. Aí esse ano, eu vi o Paul McCartney segurando a guitarra dele assim, ó, e olhando pra baixo. Aí eu, o velho tá dando uma olhadinha ali, alguém tá dando uns insights ali pra ele do que falar no show. Mas uma boa parte ele também falou algumas coisas em inglês. Então, poxa, pra você que gosta muito dos Beatles, gosta muito deles, né, até em carreira solo, e você vê o Paul McCartney cantando Something, que é uma homenagem que ele presta ao George Harrison. E ele faz uma introdução ali em inglês. Ou quando ele canta Here Today, que é uma música que ele fez para o... Só pra deixar claro, tá? Something é dos Beatles. Foi o George Harrison que fez. Here Today é uma música que o Paul McCartney fez para o John Lennon. Então quando você vê ele falando sobre a história da música, cara, é a coisa mais linda do mundo, assim, é uma coisa muito gostosa. Você é fã de alguma banda, editor? Do Pink Floyd. Pink Floyd. Você foi em quantos shows do Pink Floyd já? 2 shows do Roger Waters, porque o Pink Floyd não existe mais. Então, apenas os vocalistas que estão fazendo suas turnês. Exatamente, obrigado. Olha, não foi nem. Então, gente, não foi nem combinado isso daqui, né? Porque é o seguinte, eu até falei pra ele no off que eu não ouço Pink Floyd, mas não é porque eu acho que é ruim, é só porque ainda não cativou o meu coraçãozinho, mas eu sinto que eu sempre tenho que dar uma oportunidade pra eles, né? Mas enfim, nesse show que você foi, né, de um dos membros aí da banda, ele se comunicava muito com o público em inglês? Sim, Português. praticamente Aham. sempre em inglês. Aham, ele tentou falar alguma coisa em português ou. Tentou, ele arranhou algumas coisas em português, até porque ele tem uma proximidade com o Brasil, o Roger, Aham. mas bem pouco. Show. Cara, mano, ele entrou em alguma polêmica. Eu não vou falar. Sim, Ele entrou em uma polêmica, né, gente? Aqui a gente não fala de polêmica, aqui a gente fala de inglês. Então a gente não vai entrar no ponto da polêmica. Mas eu lembro de ter ouvido muito o nome dele nesses últimos tempos, aliás. principalmente em 2018. Ah, show de bola. Então, tipo, ele tem essa proximidade com o Brasil, mas ainda assim, né? Ele não mora aqui, então
Tipo, o Paul McCartney ainda fez uma música pro Brasil. Eu achei isso mó da hora. Em 2019 ele lançou um álbum e ele fez uma música aqui pro nosso queridíssimo país. Então ele dá uma arranhadinha em umas coisas em português, mas é claro que a língua do cara é o inglês, então assim, ele vai falar com muito mais fluidez em inglês, até quando a gente vai falar sobre uma coisa que a gente, sei lá, nossos sentimentos, a gente quer se expressar bem, a gente quer passar uma mensagem clara. Então é uma coisa muito gostosa você ir e conseguir entender. Então, por exemplo, pra você que é fã do como que é o nome dele? Do Bruno Mars, né? Foi lá no The Town. Eu não fui, mas sei lá, ele deve ter falado algumas coisas em inglês. Imagina só que gostoso você entender o cara. Porque quando você entende o artista que você gosta, você se sente mais próximo dele. Porque parece que você quebra uma barreira, tá? Se você ainda não fala inglês, acredite nisso. Quando você é, fala inglês, você consegue entender o seu artista, parece que você se torna mais próximo. Ali, vendo uma entrevista ou ali no show, sabe? Parece que ele tá falando realmente diretamente com você. Isso é uma coisa, putz, muito gostosa de se viver. E eu vi que talvez, né, para não espalhar aqui uma notícia falsa, uma fake news. Ano que vem, talvez a Beyoncé venha aqui pro Brasil. Os fãs estavam aí reclamando que a Beyoncé não veio pro Brasil esse ano, que estavam esperando ela vir. E aí, talvez ano que vem ela venha. Então, pra você que é muito fã dessa mulher maravilhosa, imagine só ano que vem você estar lá no show e você entender o que ela tá falando. E legal, entender as músicas, né? Porque estudar com música é uma coisa muito prazerosa, principalmente dos artistas que a gente mais gosta. Então imagine só você ir ao show e você, caraca, meu, eu tô entendendo isso daqui, tá mó da hora, é muito legal. É outro show, né? Então, show que você vai ou assiste quando você não fala e quando você fala é totalmente diferente. Aliás, eu tava até essa semana fazendo uma enquete no meu Instagram, porque tem um Reels meu, editor, que ele bombou, né? Chama de editor não, chama de Rafa, né? Eu sempre falo editor, Rafa é melhor, né? Dá uma individualidade pra pessoa, né? Editor pode ser qualquer um, Rafa é só você. Ah. Enfim, eu fiz uma pesquisa lá no meu Instagram, que era pra saber com qual música qual estilo musical as pessoas preferiam aprender em inglês. Eu fiz isso por conta de um Reels, que eu fiz, aliás, nesse podcast aqui, que já bateu mais de 55 mil visualizações. Me trouxe, assim, mais de 3 mil seguidores só esse Reels, né? Então, pra você que não viu, é só entrar no meu Instagram, o post tá com um pinzinho, tá? Então, provavelmente é o primeiro ou segundo post que tá ali na minha timeline. E eu falei, poxa, eu vou focar, então, em inglês com música, porque é o que as pessoas pedem bastante. E aí, eu coloquei 3 opções. Que eu falei assim, vou afunilar nessas 3 opções aqui que são as mais ouvidas. Falei, pô, não vou perguntar, vocês querem aprender música com jazz? Porque as pessoas não ouvem tanto jazz hoje, não é uma coisa tão popular. Mas eu falei assim, poxa, eu vou ficar entre 3 estilos musicais. Pop dos anos 80, pop atual e rock e suas variações. Tá bom que o rock também poderia ter dividido, né? Entre rock, tipo, dos anos 60, 70 e 80 e o rock atual. Mas qual dessas 3 você escolheria pra aprender inglês? Rock. Rock e suas variações. O rock ganhou, aliás, né? Eu fiz uma pesquisa, o pessoal ficou reclamando que não tava dando pra votar. Eu abri outra pesquisa e aí todo mundo votou e rock ganhou assim disparado. Então eu vou começar a fazer conteúdo agora também. Me acompanha aqui no YouTube pra ver também, tá? Essas aulas que eu vou lançar aqui de forma gratuita pra todo mundo, de como estudar inglês com música da forma certa, que vai ser muito legal. E eu vou começar com rock, obviamente, porque foi o que ganhou. Entretanto, também vou trabalhar com as outras variações, tá? Para que todo mundo seja contemplado. Então, poxa, eu queria pop dos anos 80, que também teve uma boa votação, tá? Eu também vou fazer. Eu gosto de pop atual, eu gosto de Taylor Swift. Eu não gosto de Taylor Swift. Não que eu tenha algo contra ela, mas não é muito meu estilo, pop atual. Mas eu sempre falo que é sempre bom você aprender com vários estilos musicais, inclusive com um estilo musical que você não gosta. Então, eu estudava muito com Katy Perry. Eu ouço Katy Perry? Não. Mas eu ouvi uma vez uma música dela e falei, cara, eu acho que tem coisa daqui que eu posso tirar pra aprender inglês. E aí eu simplesmente falei, pô, eu vou começar a aprender com as músicas dela. E realmente me serviu bastante. Beyoncé, eu não ouço. Né? Novamente, nada contra, não acho que ela é ruim. É uma artista maravilhosa, aliás. Só que não é meu estilo musical. Só que eu aprendi muito ouvindo as músicas dela, né? É claro que a gente tem que tomar cuidado, porque assim, gente, às vezes vocês querem aprender, legal, com a música da Beyoncé ou de qualquer outro cantor, e aí tem muita gíria.
E aí vocês falam, não, que legal, porque, eu vou aprender isso daqui. Só que, gente, não necessariamente são gírias usadas no dia a dia. Às vezes são gírias de duplo sentido. Então, é, assim, é legal você aprender, só que você não vai usar na vida real, entende? Então, não faz tanto sentido você focar tanto em aprender, já que você, por exemplo, eu tô no básico ou eu tô no intermediário. Vale muito mais a pena você aprender com coisas que você vai usar no dia a dia, que você vai usar numa conversa, do que coisas que você não vai usar. Igual, na semana. Eu não sei que cronologia eu vou lançar os episódios, né? Mas na semana passada eu recebi aqui um americano. Eu conheci ele numa viagem, trouxe ele aqui, e aí eu fui reparando nas coisas que ele falava, nas expressões, como ele se comunicava e como eu me comunicava com ele, né? E foi uma conversa super, super fluida. Eu me encontrei com ele num restaurante, que ele ficou hospedado em Pinheiros, eu fui até lá, me encontrei com ele, nós ficamos da 1 hora da tarde até as 8 horas da noite juntos. E em nenhum momento a gente ficou em silêncio, era sempre conversando, né? Sempre dando risada. Então, ali foi muito bom para eu conseguir pegar o que realmente, sabe, as pessoas falam em inglês no dia a dia, ou falam numa conversa formal ou informal, e o que elas não falam. Então, às vezes, assim, tem música da Beyoncé que é muito boa para aprender inglês. Por exemplo, Broken Hearted Girl, né? A Garota de Coração Partido. Essa música é muito boa para aprender inglês. Mas tem outras músicas, eu não lembro o nome de outras músicas dela, a qual não são boas pra aprender inglês, mas você fala assim, mano, sei lá, é uma música, tipo, pra maiores de 18 anos e, tipo, não vai ter muita coisa ali que eu vou utilizar. Então prestem bem atenção também nesse tipo de coisa que é bem legal, tá? Mas, enfim, terão aulas aqui pra aprender inglês com música. Show do Pouzinho foi maravilhoso. Show de 2019 foi melhor, mas, assim, essa é uma opinião minha, né? Primeiramente porque eu fiquei centralizado ali mais pro palco. Eu escrevi como é que é? Um cartaz pro Paul McCartney. Obrigado. Né? Você fez assim, eu lembrei. É o poder da mímica. Eu escrevi um cartaz pro Paul. O Paul leu, né? Eu coloquei assim, ó. Paul, I just wanna hug. Né? Paul, eu só quero um abraço. Aí ele apontou pro meu cartaz e ele se abraçou. Falei, podia ter me chamado pro palco. Mas eu falei, pô, o cara me viu. Falei, pô, foi show de bola, né? Foi muito legal. Então, essa energia é muito boa. Eu espero que o velho volte aí. Ele tá com 81 anos. Mas eu acho que se essa fosse a última turnê dele, ele avisaria: gente, ó, estou me aposentando, essa é a minha última turnê. Igual o Milton Nascimento foi no show do Paul McCartney. E o Milton Nascimento, ele fez ali um encerramento, né? Ele não faz mais shows, mas ele encerrou a carreira dele realmente com uma turnê de encerramento. Muitos artistas fazem isso, né? O Michael Jackson ia fazer isso antes de morrer, infelizmente. Então, acho que ele vai fazer essa turnê de encerramento. Então, espero que eu consiga ir no próximo show dele, sei lá, daqui uns 2 anos, que normalmente ele vem de 2 em 2 anos aqui pro Brasil, né? E aí, gente, já que eu fiz essa introdução agora com relação a inglês com música, e nós teremos continuidade, aliás, com isso. Aliás, eu vou chamar um amigo meu que ele é. Eu chamei já um cantor aqui, o Vitor, que tem uma banda chamada Quase Lindos, né? E vai vir um outro amigo meu, que ele estudou Relações Internacionais, e ele também tem uma banda. Eu não sei se está tanto nativa por conta do trabalho dele, mas para falar sobre música, ele é, ó, roqueiro. Então vamos falar aí de rock. E é, eu vou voltar aqui com vocês com uma temática, né, e uma estrutura que nós tínhamos antes, no primeiro episódio ali que eu gravei do Conversa com o Professor, que é o quê? Responder pergunta dos alunos, né? Vocês mandam pergunta pra mim ali na caixinha e eu respondo aqui. E é o seguinte, eu abri essa caixinha de perguntas, eu tô vendo aqui, há 2 horas atrás, exatamente há 2 horas atrás. Então, talvez não tenha dado para muitas pessoas perguntarem, né? Mas ainda assim, algumas pessoas interagiram, mandaram perguntas aqui e eu começarei a responder as perguntas de vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 perguntas. Show de bola. Então, vou começar aqui, vou ler o nomezinho lindo de vocês e vou responder a pergunta. Então, vamos lá para a Priscila Caiaf. Nossa, que nome chique, né? Enfim, vamos lá, Priscila. Existem técnicas para destravar o cérebro quando vamos aprender um idioma? Olha, existem técnicas, tá? Realmente que ajudam você a destravar o seu inglês. Agora, eu não falo muito sobre essa questão porque a sua pergunta você focou aqui, ó, para destravar o cérebro.
Então, isso daí já vem uma questão de PNL, de gente que estuda cérebro. Eu não estudo e eu não vou jogar, né? Porque a gente, pra passar credibilidade, às vezes eu só falo assim, ó. Ah, não, isso daqui foi feito na Universidade de Harvard, na Universidade de Oxford, na Universidade de Cambridge. Aí todo mundo já fica assim, nossa, não, peraí, tem um estudo. Eu não sei, deve ter um estudo, tá? Mas eu não conheço, então eu não vou pagar de conhecedor aqui. Agora é o seguinte, tem técnicas porque eu já vi, eu não sei falar sobre elas. Até porque eu não as utilizo. Eu utilizo técnicas para destravar o seu inglês, mas de uma outra forma. Porque eu acho que o aprendizado do inglês ele é muito mais psicológico do que a questão de você ter dificuldade realmente em aprender. Eu estava falando isso para uma aluna hoje. Essa aluna ela fez intercâmbio, acho que ela ficou um mês fora. E ela falou, poxa, lá eu sentia que eu me desafiava, que eu falava bastante tempo em inglês, e eu não tinha vergonha, eu não tinha medo. E ela falou que voltou pro Brasil e as pessoas ficavam cobrando muito ela, né, por conta do inglês, ficavam sempre perguntando ali pra ela, às vezes de uma forma incisiva. E aí isso foi fazendo com que ela se fechasse, ficasse mais introvertida, tivesse mais medo de falar. Então, o problema dela com o inglês é totalmente psicológico, nesse sentido. Porque ela não tem. Eu dou aula pra ela, ela não tem problema em pronunciar. Ela não tem problema em entender as coisas que eu falo. Mas ela tem um problema em conseguir colocar isso pra fora com medo de julgamento alheio. Então, é, eu não uso nessas técnicas cerebrais. E aí, o que que eu falo para o aluno? Para ele mudar a fala dele. Então, por exemplo, não fale que aprender inglês é difícil ou que algo em inglês é difícil. Fale que é desafiador. Pratique o inglês todo dia falando em voz alta. Fale para você mesmo, né? E aí essas técnicas vão ajudando você a destravar. Estude todos os dias, porque quando você estuda alguma coisa, te dá confiança para falar sobre. Então, por exemplo, eu não sou um cara nem um pouco tímido, né? Eu já fui bastante, mas eu não sou tímido. Então eu consigo aqui tranquilamente fazer transição de assunto, falar com o Rafa, voltar aqui falar com vocês, pegar uma mensagem aqui de vocês para ler e tirar uma dúvida, mas por que que eu consigo fazer isso? Porque eu tenho domínio do que eu tô falando, porque eu tenho conhecimento sobre inglês. Agora, se eu sentar aqui e nós formos falar sobre química industrial, sobre polímeros, eu vou gaguejar, eu vou olhar para o lado, eu não vou conseguir falar. Por quê? Porque eu não tenho domínio nenhum. Então, quando você estuda todos os dias, o que o estudo diário de inglês traz para você? O empoderamento. Você se empodera do inglês. Você começa a colocar no seu cérebro. Agora sim, ó. Você manda pro seu cérebro que aquilo é importante. Pensa assim, ó. Eu vim pra cá de metrô. Eu não lembro o rosto de ninguém. Não, eu lembro o rosto de um cara que elogiou o meu relógio. E aí a gente trocou ideia. Aí eu tô com a mochila dos Beatles. Aí a gente falou um pouquinho dos Beatles. Mas tirando esse cara que conversou comigo, eu não lembro do rosto de mais ninguém que entrou no metrô. E por que que eu não lembro? Porque o nosso cérebro, ele descarta aquilo que não é importante. Se não é importante, ele descarta. Então, se você estuda inglês todos os dias, você está mostrando pro seu cérebro que aquilo é importante. Você está martelando a informação para ele de que você precisa lembrar daquilo. Então, ele vai lembrar com mais facilidade. Então, esse é o máximo que eu falo sobre cérebro, tá? É, Mas, enfim, eu acho que só com essas dicas aqui, eu já consigo responder a sua pergunta e já dá para você usar na prática essas técnicas para você aprender inglês. Além de tudo que a gente vem falando em outros episódios também, que ajudou muito vocês nessa caminhada aí do aprendizado do inglês. Tenho uma dúvida. Opa, tem Tem uma uma dúvida? dúvida que pode ser que se encaixe em algo que tu falou e algo que pode ser também uma dúvida dela. Show. Algumas palavras, assim, na questão da pronúncia do inglês, a gente tem aquele enrolar da língua, que é diferente do brasileiro, Uhum. principalmente na pronúncia. Essas técnicas que tu acabou de falar para si mesmo, de falar alto, Uhum. podem ser aplicadas também a isso, porque algumas palavras é diferente, a forma que a gente vai pronunciar. Certo. Sim, ajuda. Existem exercícios que podem ser feitos ou só mesmo em pronunciar essas palavras? Então, ó, eu vou escrever aqui. Ahn, Então, realmente, ó, tem algumas palavras em inglês que são desafiadoras e algumas estruturas também. E aí é o seguinte, como que a gente resolve isso? Com essa prática diária, ajuda? Ajuda. Por quê? Eu sempre falo que a língua, ela é um músculo. Então, quanto mais você pratica, mais fácil vai ficar. E eu falo isso por quê? Porque eu não tinha nenhuma facilidade para aprender inglês, meu inglês era muito ruim, fiz Enem 2 vezes em espanhol, já contei essa história aqui, fiz o Enem 2 vezes em espanhol,
Sim, minha pronúncia era péssima, sofria bullying até. Não sofria bullying não, o pessoal tirava sarro de mim na escola porque eu não sabia falar inglês certo, falava um monte de coisa errada, né? Então, quando você faz essa prática diária e fica todo dia ali forçando pra você falar da forma certa, sai, tá? E aí, ó, eu anotei aqui pra vocês algumas palavrinhas. Por exemplo, ó, em inglês nós não temos essa junção RL em nenhuma palavra. Então isso causa estranheza pra gente. Por exemplo, girl, girl, world, girl. Então esse RL do inglês é chato da gente conseguir pronunciar, porque nós não temos em português. Mas, Giovanni, como é que eu consigo pronunciar isso bem? Pronunciando com frequência e pronunciando sempre em voz alta. Você tem que se ouvir, tá? Se você fala pra dentro, você não se ouve, você não consegue praticar o inglês da forma certa. Você tem que ter esse feedback sonoro, você tem que ouvir sua voz. Giovanni, eu tenho a língua presa. Eu já dei aula pra quem tem língua presa. Eu sou professor desde 2016, faz quase 8 anos. Então é o seguinte, é, você consegue fazer da mesma forma, tá? Porque esses alunos, eles conseguiram aprender inglês. Então fica tranquilo com relação a isso, se essa for a sua dificuldade. Além do som do RL em inglês, né? De Pearl, a banda Pearl Jam, Pearl Jam. Nós temos o som do TH, né? Que o som do TH, ele tem dois sons diferentes, que é o sonoro, que a gente chama de... que a gente pronuncia, aliás, the. Esse é o som sonoro do TH. E o não sonoro, que é... Não dá pra ouvir, por quê? Porque é não sonoro. Enfim. E aí o som sonoro é o there, there, there. É um D com Z. The, there, these, those. Então, esse som do TH também é desafiador pra gente. Por quê? Porque ele não existe em português. Logo, é mais chatinho da gente fazer ele. E o exemplo do não sonoro, with. Ou birthday, birthday, birthday. E aí, o que vocês podem fazer? Eu acho que eu já passei isso em algum episódio, mas eu falo de novo. Por quê? Professor tem que repetir. A gente aprende inglês com repetição e constância, tá? Então vocês vão me ver repetindo algumas coisas de vez em quando. O primeiro episódio do Friends, tá? Friends, episódio 1, temporada 1, tem ali a parte que o Chandler vai falar sobre um sonho que ele teve. E aí, ele vai falar que tinha um telefone em um lugar polêmico, que como esse podcast aqui tem público de todas as idades, eu não vou falar, você assista por seu conta e risco esse primeiro episódio. E aí, ele fala assim, ó, there was a phone. Tinha um celular. There was a phone. There. E aí é o seguinte, assista esse episódio, vai lá no YouTube, escreve Friends, episódio 1, temporada 1, você vai achar. E aí pega esse trecho e coloca na velocidade 0.5 e dá uma olhadinha na boca do Chandler. E você vai ver só esse there. E eu reparo muito nessas coisas. Eu lembro que na minha época de estudante, eu gostava muito de estudar. Aliás, com música, ó, vamos voltar pra música. Com música, ouvindo não, assistindo The Voice, a versão americana do The Voice, eu gostava bastante. E aí tem um cara, uma vez que ele foi cantar uma música chamada Mad World, né? Mundo Louco, né? Mad World. E tem uma parte da música que o cara fala Happy Birthday. Happy Birthday. E se você achar esse vídeo, coloca aí The Voice American e coloca Mad. Aí. Aqui, ó. Coloca The Voice, aí escreve American e coloca Mad World. Mad World. E você vai achar um cara de chapéu, aliás. Chapéu marrom que tá cantando a música. E se você focar bem quando ele fala Happy Birthday, você vai ver esse movimento na boca. Tudo isso é o quê? É frequência no estudo, né? Quando você tem frequência no estudo, vai ficando mais fácil. Fala assim, Giovanni, como você aprendeu o som do TH? Porque tem gente que fala pra você falar assim como se você fosse sonho. Tem gente que fala assim, tem gente que estuda com uma música. Eu acho que é do Imagine Dragons, que é a música Thunder. E o cara fica Thunder, Thunder. Então, tem gente que aprendeu assim, eu não lembro, eu aprendi repetindo. Não teve, assim, uma técnica que eu usei. A minha técnica secreta foi o quê? Fui repetir todos os dias e foi essa a principal forma que eu usei para conseguir realmente destravar e aprender essa questão. Então, é isso que eu recomendo para vocês nesse sentido, tá? Então, vamos aqui para a nossa próxima pergunta do
Gabriel Medeiros Costa. Caraca, ele mandou uma pergunta tão grande que, na verdade, ficou em 3 aqui, ó. Rafael, vou responder. Gabriel, perdão. Gabriel, o Rafael é o editor aqui. Gabriel, vou responder tudo. Vamos lá, uma por uma, então. Ahn, Tem professor que fala que gramática é muito importante. Outros dizem que não, que não. O que você acha? Aprender de português a inglês ou do inglês para o português tem diferença? E a última, a continuação, pois eu traduzo melhor do inglês para o português do que o contrário. Ok, vamos lá então, ó. Tem professor que fala que gramática é muito importante, outros dizem que não. O que você acha? Olha, Gabriel, gramática é importante, tá? Agora é o seguinte, depende qual que é, o que que você quer com o idioma, entende? Por quê? É, eu falo para os alunos que a fluência é uma coisa que não necessariamente todo mundo quer alcançar. Às vezes você não quer ser fluente em inglês e tá tudo certo. Às vezes, sei lá, você quer um emprego. Tem aluno meu que já sentou aqui nesse podcast que não é fluente em inglês. Ele queria um emprego. O inglês, ele é um instrumento para ele conseguir um emprego. Eu ensinei ele técnicas de entrevista de emprego, ensinei ele a se portar bem, ensinei ele a fazer apresentações em inglês, porque ou por exemplo, a falar com clientes, né, atendimento ao cliente em inglês, e ele usa as minhas técnicas e as minhas aulas nesse sentido, né? Então, quando o aluno, por exemplo, ele quer inglês para entrevista de emprego, eu falo assim, cara, você precisa ser intermediário, você consegue qualquer emprego que você quiser no Brasil. Qualquer emprego no Brasil que pede inglês, você não precisa ser fluente. E provavelmente a pessoa que vai te entrevistar também não precisa ser fluente. Agora, para não fugir muito da sua pergunta, por exemplo, eu quero estudar fora, ou eu quero morar fora, tá? E aí eu vou fazer os testes de proficiência, que é o IELTS, o TOEFL, o Cambridge. Gramática é importante? Pra caramba, cara. É extremamente importante. Se você vai fazer um teste de proficiência, seja ele qual for, para você morar fora do país, para você estudar fora do país, você precisa estudar muita gramática. Isso vai ser muito cobrado, né? Agora, por exemplo, você trabalha numa empresa, você escreve muito e-mail, você faz muitas apresentações. Novamente, é muito necessário você escrever bem em inglês, logo a gramática também vai ser importante, ok? Então é o seguinte, às vezes a gente consegue fugir da gramática ao aprender o inglês, isso é possível. Porque às vezes, por exemplo, alguém pergunta assim, o que é um phrasal verb? Eu posso responder de uma forma gramatical. Phrasal verb é um verbo mais uma ou duas preposições que alteram o significado principal da palavra. Que, sei lá, explicação mais chata, estranha de entender. Agora eu falo assim, olha, Gabriel, phrasal verb é o seguinte, são duas palavras que juntas têm um novo significado. Pô, ficou bem mais fácil, não ficou? Então, eu tô te explicando gramática, só que de uma forma mais tranquila, de uma forma menos técnica. Então, a gramática, ela é importante. Em alguns momentos, você vai precisar aprender gramática eh, de uma forma, assim, bem literal. Não é literal a palavra que eu queria usar, mas você vai precisar realmente se debruçar sobre aquilo e ler teorias. Tem outras coisas de gramática que você, sinceramente, não vai precisar focar muito, não vai precisar aprender e você vai conseguir se comunicar muito bem em português. E você vai conseguir se comunicar muito bem em inglês, né? Até porque a gente faz isso em português. Muitas coisas de gramática a gente não sabe e isso não impede você de me entender. Talvez eu esteja cometendo algum erro. Talvez você tenha cometido algum erro no que você escreveu aqui pra mim. Mas eu entendi você, você me entendeu. Tem erro besta que a gente comete todo dia, e aí você vê, tipo, o Reels de alguma professora de português falando, isso daqui tá errado, e você fica, caraca, eu usei a minha vida inteira isso daqui. Então, gramática é importante? É. Depende do que você quer com ela, tá? Esse é o final da sua resposta. Vamos aqui para a sua outra pergunta. Aprender de português a inglês ou inglês para o português? Tem diferença? Continuação. Pois eu traduzo melhor do inglês para o português do que o contrário. Então, é assim, cara. A gente vai aprender o inglês do português para o inglês. Por quê? Porque o português é a nossa língua nativa. Então, o mais lógico é você aprender do português para o inglês e não o contrário, porque você não sabe o contrário. Você não sabe o inglês para aprender do inglês para o português, ok? Então é o seguinte:
É uma coisa que eu falei já num outro episódio. Tem muita escola que fala, aqui nós não traduzimos, o aluno fala 100% em inglês. Aí a pessoa vai lá e mostra uma imagem. Imagem é tradução. A pessoa faz mímica. Mímica também é uma forma de tradução. Então, é o seguinte, você vai aprender do português para o inglês, tudo bem, e você pode usar técnicas de memorização, você pode usar imagens, mas, assim, a forma lógica de um brasileiro aprender inglês é do português para o inglês. A não ser que você, por exemplo, tenha um nível intermediário, um nível avançado já, e você entenda muito bem o inglês, e você esteja aprendendo palavras específicas. Eu faço muito isso com meus alunos, né? Meus alunos que estão no avançado, eu quero que por exemplo, eles descubram uma palavra em inglês, tá? Só que eu não quero falar para eles a tradução. Então eu dou todo o contexto para eles, explico uma situação, crio uma frase ali para mostrar para eles, e aí eles falam: "Ah, é tal coisa". Respondem para mim em inglês. Então a gente usou o inglês para lembrar de uma palavra no português. Mas isso é quando a gente já tem um certo nível de inglês, tá? Mas a ordem correta é do português para o inglês, tá? Vamos aqui para a nossa próxima pergunta da Marta. Tenho 45 anos. O seu curso é didático para mim? Sim, Marta. O meu curso é didático para você. E por quê? É, Porque eu tenho um módulo chamado O Beabá do Inglês. Nesse módulo, cara, eu pego você pela mão. Tipo, no mais básico que você precisa saber do inglês, eu vou estar ali com você. Além disso, eu tenho uma questão muito forte em mim, que é o seguinte: quando eu faço uma aula ao vivo, beleza, eu abro para vocês, alunos, fazerem pergunta. Agora, eu tenho 150 aulas gravadas no meu curso. Você não pode estar comigo, você não estava na minha casa quando eu estava gravando a aula. Então, o que que eu costumo fazer? Eu costumo me fazer perguntas. Porque o aluno não pode estar do meu lado. Então, eu expliquei verbo to be. Ou eu expliquei, por exemplo, como fazer uma frase em inglês, usando tal estrutura. Então, a partir daquela explicação que eu dei, eu vou fazer uma pergunta que eu achei que eu posso não ter explicado direito, ou que faltou algum plus que eu quero adicionar aí para essa resposta. Então, eu vou adicionar essas coisas também, tá? É... Então, por conta disso, tem aula minha, aliás, que tem até eu tento não fazer aulas muito longas, né, pra não ficar parecendo filme, mas eu tenho aulas ali que tem 20 minutos, 25. Normalmente eu fiz isso. Eu peguei ali algumas perguntas que eu mesmo fiz em cima disso. E o feedback dos alunos é bem positivo, tá? Então os alunos falam: poxa, eu gostei ali do módulo, não só do Beabá, eu faço isso em todos, dos módulos que você faz, porque a gente sai da aula sem dúvida, porque às vezes eu tenho uma dúvida que eu anoto pra mandar lá no grupo de alunos, e aí você tirou a dúvida no meio da aula, porque você fez uma pergunta para você mesmo. Então fica tranquila, tá? Entra de boa, aliás, tem reembolso nos 7 primeiros dias, você pode pedir reembolso se você não gostar, mas dá uma olhadinha nesse módulo que ele é, ó, supimpa, show de bola. Vamos aqui para a nossa próxima pergunta. Cadê a minha próxima pergunta aqui? Os nomes ficam pequenos, eu tô ficando velho já. Pedro Gama perguntou aqui, ó. Meu professor de português falou que antes de aprender inglês, preciso saber bem o português. Pedro, o seu professor, ele tem total razão, né? Para aprender inglês, a gente precisa saber bem o português. Por quê? Em algumas vezes eu vou falar assim: ó, pessoal, vamos aprender aqui sobre o verbo tal. Aí você não sabe o que é um verbo. Tipo, fica um pouco difícil de eu explicar pra você alguma coisa em inglês se você não sabe o que é um verbo. Ou, por exemplo, quando eu falo assim pra você: ah, vamos conjugar o verbo. Como que conjuga um verbo? Eu, tu, ele, nós, vós, ele. Se você não sabe isso, porque o inglês, ele é muito mais fácil, Rafa. Ele é muito mais fácil porque, assim, os verbos no presente têm apenas duas conjugações e no passado tem apenas uma. Então, é muito fácil. O português a gente tem 6 conjugações. Em inglês, duas, alguns verbos, uma só conjugação, né? Então, eu vou falar I, you, he, she, it, we, you, they, que é o eu, tu, ele, nós, nós, eles do inglês. Então, se você não sabe isso também, aí vira um grande problema, tá? Deixa eu ver mais alguma. Por exemplo, você não sabe o que é um substantivo, você não sabe o que é um adjetivo, né? Porque no português nós falamos lanterna verde, no inglês nós falamos green lantern. Por quê? Porque eles falam assim. Aí tem aluno que pergunta assim: mas por que que eles colocam o adjetivo antes? E por que você coloca depois? E aí, me responde essa pergunta aí.
Vamos fingir que eu ser American, ok? Eu ser American. Por que vocês, Brazilians, usam o adjective after, depois do noun, do substantivo? Por quê? Você sabe me responder? Então, essa é a questão. Eles usam antes, é uma coisa que você tem o quê? Que memorizar legal, ó. Eles vão falar Green Lantern. E pronto. E essa é a estrutura que eles utilizam lá, ok? Então é importante eu saber algumas coisas do português, né? Da gramática da língua portuguesa, para entender a gramática da língua inglesa. Mas caso eu fale Lantern Green, eles vão entender? Não. Eles vão entender, porque se você fala em português assim, ó, Vai ser a verde mesma coisa de lanterna, eu falar verde lanterna. é a mesma coisa que você falar verde lanterna. Aí eles vão falar assim, peraí. Tá. Tá, se você tá falando Lanterna Verde, provavelmente você e esse americano, esse britânico, esse australiano estão falando sobre história em quadrinhos ou super-heróis. Então ele vai entender Ele que vai esse captar. verde. Ele vai captar que o verde lanterna, né, é o super-herói. Mas ele vai falar, ó, é Green Lantern, ok? Então, Então sim. sejamos compreensíveis. Sim, sejamos compreensivos, com certeza, né? É que assim, algumas coisas. Eu sempre falo pros alunos o que, Rafa? Cuidado pra não contar com o contexto. Porque tem coisas que você entende pelo contexto, tem coisas que não. Por exemplo, meu amigo americano tava aqui, ele tava tentando falar algumas coisas pra mim, e a gente tava num contexto ali falando de música. E tinha palavra que ele falava, eu falava assim, o quê? Hã? Eu não entendia. Então saiba que você tem que pronunciar corretamente. A gente foi no Airbnb dele, né? A gente almoçou, foi no Airbnb dele e pegou um Uber pra vir pra cá, pra gravar o episódio, né? E aí a gente tava falando sobre a música brasileira, as coisas que ele gosta. E ele falou, cara, teve uma música que eu não gosto, mas fez muito sucesso lá nos Estados Unidos, que é do Michael Tello. Aí eu, Michael Tello? Michel Teló. E eu, mano, fazia mínimo. Nossa, eu demorei assim, ele falou umas 3 vezes pra eu entender que era o Michel Teló. Né? E outras coisas que ele falou que eu nem lembro mais, né? Porque eram palavras assim que, cara, não existiam em português. Ele tava tentando reproduzir uma palavra do português. Então, quando você fica contando muito com o contexto, às vezes você fala uma coisa muito errada e a pessoa fica, cara, não entendi nada do que você tá falando. Então, cuidado aí pra vocês também não ficarem contando muito com o contexto. Ah, não, eu vou falar assim que ele vai entender. Eu vou falar assim que dá pra entender. Eu sempre falei assim, todo mundo sempre entendeu. Não, às vezes a pessoa tava olhando assim pra você, ó. Hã? E aí ela, meu, vou fazer isso porque eu acho que é isso. E aí deu certo e você acha que ela entendeu, mas na verdade ela tava boiando, né, nas ideias. E vamos aqui para a nossa última, é a última pergunta? Porque eu estou aqui, ó, ao vivo no Instagram, então se alguém mandou mensagem aqui de última hora, dá pra responder. É a última mensagem. Deixa eu colocar aqui para que eu possa responder o meu querido amigo Rafael Palomino. Vamos lá, Rafael. É, Qual o jeito correto de usar as well para se referir ao também? Então vamos lá. Espera aí que eu vou beber até um pouco d'água para responder essa. Vamos lá, Rafa. Tem 3 formas de você falar também em inglês, né? Nós temos o to, o also e o as well. Lembrando, pessoal, a pronúncia aqui, ó, é as e não as, porque as é bumbum, só que de uma forma mais mal educada, tá bom? Então é o seguinte, vamos começar pelo also. Por quê? Porque o to e o as well é muito parecido, tá? Eles são bem parecidos na forma de usar. O also eu vou usar como início de frase e meio de frase. Além de significar também, ele também significa além disso, tá? Então a gente usa muito o also para complementar uma informação, ok? For example, I love rock and also I love pop songs. Então eu amo, eu adoro rock, mas além disso, eu também gosto muito de pop. Então o also, além de também, ele significa além disso. Ele é usado no começo de frases e também no meio de frases, né? Sempre ali para fazer essa conexão. Esse é o also. Agora, to e as well, como eles são usados? Final de frase, sempre. Se você vê o to no meio da frase, ah, mas Giovanni, eu vi o to no meio de uma frase, normalmente uma vírgula, tá? Então, ó, regrinha aí de português. Se você escreveu uma frase e colocou uma vírgula, é o final de uma oração e o começo de outra.
Então aqui a gente pode considerar um final, tá? Vamos lá. O to e o as well, eles são sempre colocados no final da frase. Aí você vai falar assim, tá bom, Giovanni, e agora? Como é que eu vou saber quando eu uso um e quando eu uso o outro, se os dois são usados no final da frase? Eu quero muito escrever pra vocês, mas a minha luzinha não está apagando. Mas enfim, eu vou falando e vou apertando o botão aqui pra hora que ela decidir, né? Porque ela age por vontade própria, a hora que ela decidir apagar e me deixar escrever uma outra coisa. Por exemplo, eu falo assim pra vocês. I like orange juice. Então eu gosto de suco de laranja. Oh, me too. Eu também, né? Me too. Legal. Então a gente usa o to nesse sentido como também. Só que a gente não pode falar assim, me as well. Me as well. Não soa bem, não soa natural e soa totalmente errado. E aí você vai perguntar assim pra mim, Giovanni, por quê? Tem explicação? Eu vou falar, com certeza, meu querido, minha querida aluna, tem sim uma explicação do porquê a gente quer apagar. Por que a gente usa o to e não o as well? É o seguinte, a gente usa o as well quando nós temos uma ação da frase. Tá? Eu falei ação para não falar um verbo, para ficar menos gramatical, caso vocês queiram, tá? Mas para quem preferir, tá? Eu uso o as well quando eu tenho uma ação ou quando eu tenho um verbo na frase e o to quando eu não tenho. Então, por exemplo, eu posso falar me too, mas as well não. Por que eu não posso colocar o as well nesse sentido? Porque não tem ação, não tem verbo. Tem o me, eu, e o to, certo? Então, a gente tava falando muito sobre música agora, né, no começo do podcast. So, I like pop songs as well. I like pop songs as well. Por quê? Tem verbo, tem ação, verbo to like, gostar, ok? So, I enjoy going to the beach, but I also love going to the countryside. But I also, ó, eu usando o also aí para o quê? Fazer a ligação das palavras usando também, ok? Então, quando você aprende alguma coisa, sempre contextualize em frases, tá? Isso ajuda muito você a ter a visão realmente. Apagou. Apagou, mas agora eu também nem preciso mais escrever. Nem lembro o que eu ia escrever. Mas ajuda você a ter essa visão, ok? Então, resumindo a sua pergunta, que era assim, entre o to e o as well. Tem verbo, tem ação, eu vou usar o as well, ok? Não tem, eu vou usar o to. Me too. Nós também. Us too. Eu posso falar assim, ok? Sem problema nenhum. Agora, in addition, né? Complementando, né? Em adição, eu gostaria de deixar uma outra coisa aqui clara para vocês. Eu falei dessas 3 palavras, né? Que a gente usa para falar também em inglês, mas para dizer para dizer eu também não em inglês, a gente fala me neither. Eu errei e não quer apagar. Enfim, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Então, para você que tá vendo esse episódio, eu vou deixar aqui na descrição essas palavras que a gente trabalhou em aula. Então, me neither. Me neither significa eu também não. Então, se eu falo assim, se o Rafa vira para mim e fala assim, ó. I don't like Starbucks. Tipo, eu não gosto do Starbucks. I don't like Starbucks coffee. Então, eu não gosto do café do Starbucks. E eu falar assim, ó, eu também não, eu não posso falar me too, eu falo me neither, ok? Para responder esse também, só que na forma negativa, tá? Só para deixar isso especificado para vocês não ficarem no me too ou as well. Não fala as well, né? Toda vez que você vai concordar com alguém, é outra situação que a gente usa o to. Quando eu vou concordar com alguém, me too, eu não posso falar, também, as well, also. Não posso soltar assim aleatoriamente as palavras soltas, tá? Tem que estar nos contextos que eu falei aqui. Tudo bem? Tudo certo? Então, meus queridos, nós encerramos o episódio de hoje. Tem alguma pergunta, Rafa? Tenho algo para falar sobre. Ficou na minha cabeça. Opa, vamos lá. Sobre o seguinte. Tu havia falado sobre, até da menina que mandou a pergunta, Uhum. de às vezes a gente não se expressar por ter vergonha.
Isso acontece muito. Uhum. Comigo, por exemplo. Então, a fala é algo, como até havia comentado contigo, é algo que eu evito. Só que tu falou sobre o teu amigo Uhum. estrangeiro que veio aqui e ele estava falando Michael Tello. Ou seja, o pessoal lá, eles também não têm a mesma pronúncia que nós temos aqui. Uhum. Então é para o pessoal se ligar que, do mesmo jeito que aqui a gente pode não ter a pronúncia de lá e falar correto, lá também é a mesma coisa, porque lá também vai ser difícil para eles. E entendam, aqui a nossa língua portuguesa é muito mais complicada do que a deles. Muito mais complicada. Então, a vergonha de falar, e como tu disse, é prática. Prática e prática. É só para dar um adendo pro pessoal que tá assistindo, pratiquem. Cara, foi uma boa esse insight aí, porque assim, ó, os nativos eles têm muita dificuldade em falar NH, que é o nosso nha, Nha. e o lhá. Então, pra eles falarem isso daqui, é um parto de gêmeos cabeçudos. Eu solto umas coisas aleatórias. Eu tenho que tomar cuidado que ano que vem vai ser tudo ao vivo. Eu solto umas coisas aleatórias, não vou nem poder cortar. Mas também não vou cortar isso daqui, não. Não falei nada demais, não. Desculpem, mães. Eu não sei como é a dor de um parto. Mas pra eles, é bem difícil falar o nhá e o lhá, tá? Então tem muita coisa que é bem desafiadora, tá? Pra eles também, Coloca assim, é para eles normal. falarem, ganhei um alho. Ganhei um alho, exatamente. Ou, por exemplo, a gente fala assim, em inglês tem o verbo to get, que ele significa várias coisas, né? E aí fica difícil para eu aprender. Mas a palavra meia, é meia de meia entrada? É meia de meia Sim. que eu coloco no pé? É meia de meia dúzia? E aí, é Sim. meia de meia hora? Olha só, e aí, como que eu faço? E aí, falante nativo de português? Me explica aí, falante nativo de português. E aí, como que a gente consegue lidar com essa encrenca? Então, toda língua tem a sua complexidade, né? E eu falo, repito aqui quantas vezes for necessário. O que está afastando você que está aí do outro lado da tela, que está me ouvindo agora, de aprender inglês, é uma questão psicológica, muito mais do que a questão de você ter a habilidade de aprender inglês. É a questão psicológica que trava você. Por quê? Porque eu tenho que tomar cuidado, eu quero fazer psicologia. Entendeu? Eu quero tirar a carteirinha lá de psicólogo, por quê? Porque você é professor barra psicólogo, o aluno vem tirar algumas dúvidas com você, vem falar sobre a vida dele, e você fala assim, ó, eu não posso te prescrever Rivotril, me desculpa, nem ansiolítico, né? Mas aí eu fico meio assim, pô, eu não sei o que falar pro aluno, porque realmente às vezes ele precisa trabalhar essa questão psicológica, essa questão de confiança. Aula de teatro ajuda muito, tá lá em Guarulhos, tinha todo mês de julho, dezembro, é, aulas gratuitas de teatro, de atuação e tudo mais. Eu sempre fazia o gratuito, nunca me inscrevia no pago, né? Teve uma vez que eu quase me inscrevi, mas aí chegou a situação que nós vivemos em 2020, né? E aí eu não pude me inscrever. Pra não falar, ficava só vindo aqui fazer de graça. Não, ia me inscrever, não deu tempo, né? Mas eu fiz o que umas 2 vezes de forma gratuita. Isso me ajudou muito na minha desenvoltura. Às vezes é o que você precisa, né? Fazer uma aula de teatro, aumentar a sua autoconfiança ali, confiar em si mesmo no processo de aprendizado, não se julgar, assim, não ligar pro julgamento alheio, porque as pessoas vão fazer isso com você e não tem problema, né? E tá tudo certo. Antes de finalizar, a gente tem tempo ainda, não tem? Quanto tempo temos? Eu queria falar uma coisinha aqui, porque é o seguinte, eu é, faço muito Reels, né? E às vezes nos Reels você desagrada algumas pessoas, você é polêmico. Aí tem gente que fala que você falou bosta, e assim vai. E aí é o seguinte, eu fiz aqui um Reels, né? Falando que quando você vai pro exterior, se você era avançado, você vira intermediário. Se você era intermediário, você vira básico. E por que que eu falo isso? Porque tem muitas escolas de inglês que não preparam você realmente para uma viagem pro exterior. Então você chega lá com um certificado, fala, "Pá, aqui ó, na escola blá blá blá, ha, avançado aqui ó, meu certificado." Aí você chega lá, os caras falam, ó, na verdade você é intermediário, ou na verdade você é básico. Porque aquela escola que você estudou, aquele diploma do blá blá blá, não era tão bom não, cara. Tu foi enganado. E aí teve um cara que comentou assim, com todo respeito, viu, meu querido? Vou responder você, não tem problema, a gente tá aqui pra discordar, né? Tem várias técnicas aí pra aprender inglês, mas ele falou assim, ó, abre aspas, quanto a besteira. Aí não satisfeito, ele fez outro comentário, começando de novo. Quanto a besteira, até
Até de um curso para o outro tem diferença. É por isso que existem os testes internacionais de proficiência para estrangeiros na Inglaterra e nos Estados Unidos. É isso. Então, mas eu quero até comentar esse post aqui para concordar com você. Porque tá certo o que você falou. Eu não tô dizendo sobre os testes de proficiência. Porque você falou aqui, ó. É por isso que existem os testes de proficiência para estrangeiros na Inglaterra e nos Estados Unidos. Realmente, esses testes são válidos, tá? Então, se você sai daqui do Brasil com um certificado de proficiência de um teste regulamentado, você é avançado aqui, você é avançado lá. Agora, se você sai daqui do Brasil com um certificado da escola X, esse certificado lá fora não necessariamente vale alguma coisa, ou não necessariamente você vai ter o nível que você tem nesse certificado. E por que eu estou falando isso? Porque eu recebi alunos que eram de outra escola ou de outros professores, e aí eles estavam lá com o certificado e quando fui fazer um teste de nível com eles, não era bem isso, tá? Então, quando eu me refiro às vezes você sai daqui avançado e vai para lá intermediário, eu não estou dizendo com relação a testes de proficiência, eu estou dizendo com relação a certificados de escolas brasileiras de ensino de idioma, tá bom? Só para deixar isso bem claro, tá? Mas eu vou responder aqui de qualquer forma a sua mensagem. Muito obrigado por interagir comigo. E pessoal, comenta, me xinga, não sei, fala, concordo com você, falou, assim, clareou minha mente. Teve até uma pessoa que colocou assim, meu, tu clareou minha mente. Teve outro cara que colocou aqui, mano, tudo isso daí que você falou não serve de nada. Aí eu fui ver o perfil do cara, enfim. Mas a pessoa às vezes nem estuda inglês, né? Aí quer falar alguma coisa. Gente, eu tô falando aqui, eu tenho autoridade. Além de ter, eu já viajei pro exterior, eu fiz teste de proficiência lá no exterior. Eu podia até entrar na Universidade de Liverpool, de Manchester, mas tirei 7,5 de 9 no IELTS, mas ó, e a nota de corte lá era 5,5, 6, né? Então eu consegui passar. Só que, ó, cadê? Tenho o certificado da escola internacional, sou professor desde 2016, converso com outros professores, tem muito professor bom, tem muita escola boa, tá? Né? E eu sou um deles, aliás. Então eu tenho aqui autoridade para estar abrindo a boca e falando com vocês. Certo? Você tem mais alguma coisa para complementar? Queria te perguntar, e eu que quero aprender, Giovanni? Como é que eu faço para aprender? Quem eu procuro? Ah, se você quer aprender inglês, é só você procurar Teacher Giovanni Xavier. Você me acha assim em todas as redes sociais: Instagram, Kawaii, TikTok, YouTube, tá? Todas eu estou como Teacher Giovanni Xavier. Vai estar aqui na descrição. Se você quer aprender inglês, como eu falei lá no começo do nosso podcast, o que você vai fazer? Você vai clicar no link aqui embaixo, que eu tô com uma promoção maravilhosa para que você consiga sair do zero do inglês e, meu, conquistar o mundo. O que você quer? Entendeu? Porque é o seguinte, Giovanni, mas fica muito abstrato. Não, é porque o inglês você usa, eu uso o português pra tudo, né? Então, por exemplo, eu uso o português pra estar aqui conversando com vocês, eu uso o português pra entrevista de emprego, eu uso o português pra viajar pra outros estados. Então, não é que, estou falando pra você que você vai aprender inglês e você vai conseguir várias coisas, está sendo abstrato, mas você precisa falar de uma coisa específica, mas o inglês não vai te ajudar só numa coisa específica. O inglês não me ajudou numa coisa específica. O inglês me ajudou a melhorar minha comunicação, me ajudou a viajar pra fora, me ajudou a conseguir emprego. Ele me ajudou em várias coisas. Então, o meu curso, com esses módulos, essas atividades que eu tenho em PDF, com as aulas ao vivo que nós temos toda semana, vai ajudar você a ter segurança para poder fazer a sua viagem internacional, vai ajudar você a conseguir o seu primeiro emprego utilizando o inglês, tá? Ele vai dar todo esse respaldo para vocês. Então, a minha intenção aqui é sempre o quê? Focar na sua transformação. Além de dar essas dicas gratuitas e as aulas gratuitas que estão aqui no YouTube, é poder fazer com que você confie em mim para dar esse grande passo na sua vida, que é começar o estudo de inglês, que estará no link aqui abaixo. Entendeu? Então eu quero que você venha nessa jornada comigo. Tudo certo, meus queridos? Combinado? Então eu vejo vocês no próximo episódio. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Nós já estamos aqui. Que dia é hoje? Hoje é dia 14 de dezembro. Teremos mais episódios aí até o final do ano. Eu vou fazer um episódio especial de Natal. Eu vou trazer uns vídeos aqui pra gente. Porque, cara, eu não sei você, Rafa. Eu adoro filme de Natal. Então, mano, o filme é besta. O filme é idiota. Giovanni, o filme é ruim. Pra mim, merecia Oscar. E mano, exatamente. E se você discutir comigo e falar que não merecia, eu vou falar assim, merecia o Oscar. Esse filminho de bosta aí, o filme é maravilhoso que a pessoa gosta. Esse filme de bosta aí que você gosta não merece o Oscar. Esse filme de Natal aqui, ó, essa comédia pastelão é Oscar pra esse ator aqui, ó. Entendeu?
Então, é gostoso, entendeu? Você vê aquele espírito natalino, presente, aquela comédia pastelão, meio Praça é Nossa, meio Zorra Total. Aquele negócio é bom demais. Então, eu vou trazer aqui um episódio especial de Natal pra gente até o final do ano. Muito obrigado por estar aqui comigo. Nos vemos no próximo episódio. E um beijo. Tchau!